A paz do Senhor, meu irmão. Seja bem-vindo a mais uma videoaula das lições bíblicas de adulto da Escola Dominical, da CPAD, nesse segundo trimestre do ano 2023, onde estamos estudando a respeito dos relacionamentos em família, que é o tema da revista desse trimestre, Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. A revista deste trimestre, escrita pelo pastor Elenay Cabral. E hoje nós estaremos dando continuidade ao estudo dessas lições, estaremos na lição 5. Lição 5 que será estudada no dia 30 de abril de 2023 e tem o título Motim em Família. O texto áureo se encontra em Filipenses capítulo 2, versículo 14 e diz assim: Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. E a verdade prática diz: das murmurações derivam as contendas. Por isso, devemos evitá-las em nossa família. Então, na lição de hoje, a gente vai estar falando justamente a respeito, tratando a respeito das consequências e também das causas, das murmurações dentro de um lar, tomando como base a família de Moisés, ali Moisés, Miriam e Arão, que eram seus irmãos. Então a gente vai estar estudando aqui os textos de Números, do livro de Números, os capítulos 11 e 12. Aí o autor separou aqui alguns versículos na leitura bíblica em classe, que são os versículos de 1 a 7 e do capítulo 11 e o do capítulo 12, os versículos 1 ao 8. A gente vai estar fazendo também a leitura aqui de outros versículos e também de outros capítulos para que a gente possa ter a melhor compreensão daquilo que a gente quer explicar aqui nessa aula. Então, as murmurações, na verdade, elas são falas baixas, que sussurram justamente palavras negativas contra algo, contra alguém. Então, quando alguém está murmurando, ele está ali sussurrando palavras contra alguém que está em alguma posição, por exemplo, que foi o caso ali de Moisés, houveram murmurações contra a liderança de Moisés, Então, a murmuração ela pode ser uma fofoca, um fuxico, com o objetivo, por exemplo, de caluniar alguém, Então, as murmurações no povo de Israel, na verdade, era uma constante, sempre estava presente no meio do povo de Israel, na sua caminhada ali durante o deserto, desde quando eles saíram ali do Egito até chegar na Terra Prometida. E aqui hoje a gente vai falar de algumas dessas murmurações do povo de Israel, dando ênfase à murmuração de Miriam e Arão, que faziam parte da família de Moisés. E como a gente está tratando a respeito do assunto de família, então a gente vai falar a respeito dessa murmuração dentro da família de Moisés, que levou ali a uma rebelião, a um motim, que é o tema, o título da lição, Motim em Família, uma rebelião, o motim é um levante, uma rebelião que houve dentro da família de Moisés, justamente por causa dos seus irmãos ali, devido ao fato, eles serem contra Moisés ter ali sido líder escolhido por Deus, Então a gente vai ver aqui hoje tanto o povo, a murmuração por parte do povo contra Moisés, contra a liderança estabelecida por Deus, e também nós iremos ver em especial essa murmuração dentro da família. Então o povo, na verdade, eles tinham ali um sentimento, a gente vai ver, de ingratidão, Eles tinham esse sentimento de insatisfação com algumas situações e por isso eles vinham a murmurar contra a liderança estabelecida pelo Senhor. Já o caso de Miriam e de Arão, eles tinham um sentimento, a gente vai ver mais à frente, de ciúme e de inveja, Ali um sentimento de inveja pelo seu irmão, pela posição em que seu irmão estava, e vieram então ali a murmurar. E essa murmuração, como a gente já falou, fica ali
sussurrando, né? Fazendo fofocas, surge ali dentro do coração e começa a falar ali para outras pessoas. Então essas murmurações, elas levam à formação de motins, né? De rebeliões, de pessoas que se levantam, né? Rebeldes, né? Para enfrentar aquilo que eles não estão concordando, né? Então leva à formação de rebeliões, de levantes, de motins. E aí, essa rebelião ela vai causar uma reação, obviamente, naquela pessoa que está sendo ali atingida por aquela rebelião. E aí, essa pessoa, dependendo da sua reação, no caso de Moisés, a gente vai ver que ele agiu ali diante da rebelião dos seus irmãos com mansidão, e dependendo da reação dessa pessoa, pode agravar as consequências do motim devido às murmurações. E aí a gente vê, né, que essas rebeliões elas podem levar a contendas dentro de lares, a desarmonia dentro do lar, desunião entre a família, né? Então são algumas consequências que as murmurações que levam a rebeliões podem trazer dentro da família. E então aqui a gente vai ver, né, aqui no tópico 1, a respeito aqui, ele fala aqui de 3 queixas, né, que havia ali, que foram levantadas contra o servo de Deus, contra Moisés. E aqui, antes da gente falar dessas 3 queixas, né, que foram trazidas aqui pelo autor no tópico 1, que estão nos capítulos 11 e 12 de Números, a gente vai falar aqui, né, de outras queixas também, porque esse capítulo aqui, 11, e o capítulo 12 de Números, a gente tem que crer que foi após a saída do Monte Sinai, né, após eles passarem ali pelo Monte Sinai. Mas antes deles chegarem ali ao Monte Sinai, já haviam algumas murmurações do povo de Israel, né, para com a liderança de Moisés. Então aqui a gente vê, né, eu trouxe aqui 2 passagens para a gente falar a respeito, né, para a gente ver justamente essas murmurações. Uma está em Êxodo, no capítulo 15, nos versículos 23 ao 27. E aqui a gente vê que isso ocorreu logo após, né, Êxodo capítulo 15, 23 ao 27, né, que foi o episódio em que eles ficaram ali com sede, né, se depararam com as águas amargas de Mara, né, e receberam esse nome Mara, justamente por as águas serem amargas. E esse episódio ocorreu logo após a passagem ali pelo Mar Vermelho, né, houve toda aquela festa, né, Miriam ali dançou, louvaram ao Senhor, estavam glorificando a Deus pelo que Deus havia feito, mas pouco tempo depois, ao se depararem com uma situação contraditória, o que foi que eles fizeram? Começaram a murmurar, né? Então aqui no versículo 24 do capítulo 16 diz: e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então eles começaram ali já as murmurações, né? Então essas murmurações em si vêm devido a uma consequência. Eles estavam ali com sede, né? Passando por aquela situação, mas leva a uma rebelião contra a liderança estabelecida por Deus. Esse é o perigo das murmurações. E aí começou as murmurações do povo, né, já no deserto. Então ali eles murmuraram, né, por causa das águas amargas. Moisés, a atitude dele foi de clamar a Deus, como a gente vê no versículo 25, e ele clamou ao Senhor, e Deus, ele interveio, Deus, ele agiu ali em favor, né, diante do pedido de Moisés, em favor do povo, né, e ele ali mostrou a Moisés um lenho, que Moisés lançou nas águas, e as águas se tornaram doces, né, deixaram de ser amargas. Então aqui, um primeiro caso de murmuração. E ali em seguida eles seguiram, foram até Elim, onde tinha ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, como diz no versículo 27, ficaram ali um tempo e depois seguiram a viagem. Chegando aqui no capítulo 16, a gente vê outra murmuração, né, ali do povo de Israel. Veja, né, Deus ele havia operado já muitas maravilhas lá no Egito, na saída do Egito, ao passar pelo Mar Vermelho.
operou novamente o milagre, mostrando ao povo que ele é o Deus da providência, que ele é o Deus que faz. Mesmo assim, o povo torna a murmurar, né? Como a gente vê aqui nos versículos 1 ao 4 do capítulo 16. E partidos de Elim, né? Toda a congregação de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e o Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois de sair da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto, né? Então aqui a gente vê a murmuração novamente do povo de Israel contra a liderança estabelecida por Deus. E por que eles estavam ali murmurando, né? No versículo 3 diz: e os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome a toda essa multidão. Então ali, Deus fez grandes coisas no meio do povo de Israel, mas rapidamente ali, eles parece que esqueceram a escravidão, né, o sofrimento que eles estavam passando ali no Egito, e rapidamente quiseram tornar para aquele lugar. Então veja aqui o que leva, né, um coração ingrato, o que leva à murmuração. As pessoas querendo tornar a um lugar em que eles queriam há muito tempo fugir, de que eles queriam há muito tempo sair. Deus operou os milagres, Deus tirou ele daquele lugar e ali eles querendo tornar novamente para aquele local. Então aqui a gente vê que Deus ele chega, responde a Moisés com a providência, diz: eis que vos farei chover pão dos céus, que é o maná, né? E o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda na minha lei ou não. E ainda manda carne, né? Como diz no versículo 8, né? Disse mais a Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, né? E pão, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele? Porque somos nós. As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor, né? Então aqui você vê que Deus, ele forneceu ao povo o alimento necessário para a subsistência, né? Em nenhum momento Deus iria permitir que o seu povo, que ele tirou do Egito, fosse passar fome no meio do deserto. Mas o povo não espera pela providência de Deus. O povo vai murmurar contra o Senhor, né? É um hábito, aqui a gente vê, né, desse povo em meio ao deserto, né, a murmuração, né? Então, mesmo após todos esses episódios, né, aí em que Deus ele mostrou que iria providenciar para o povo, que o povo não precisava se preocupar, que eles estariam ali com eles. Esses episódios aqui foi antes deles chegarem no Monte Sinai, né? Veja que chegando ali no Monte Sinai, Deus entregou a lei para o povo, Deus falou com o povo, houve o episódio lá do bezerro de ouro, então aquela idolatria, e ali Moisés quebrou as pedras, houve a morte daqueles idólatras, depois novamente Moisés subiu, recebeu a lei da parte de Deus, né? O povo fez o concerto ali com o Senhor, aí saíram do Monte Sinai, né? E ali, quando eles saíram do Monte Sinai, mais murmuração, né? Vieram mais murmuração do povo contra Moisés, né? A verdade é que esse povo ele tinha um coração ingrato, que levava eles, mesmo independente do que Deus fizesse, Deus podia fazer tudo ali para eles, que era o que Deus estava fazendo. Deus estava suprindo todas as necessidades daquele povo. Mas mesmo assim, eles estavam insatisfeitos com o que tinham. É um coração ingrato. O coração ingrato, ele faz com que as pessoas elas não fiquem satisfeitas, independente das circunstâncias. Ainda que tudo seja suprido pelo Senhor, o coração ingrato, ele leva à insatisfação. E aquelas pessoas estavam ali e descontando tudo isso no líder, escutando tudo isso em Moisés. E aqui o autor traz justamente algumas queixas que houveram justamente após a saída ali
do Monte Sinai, né? Então entra aqui no tópico 1, onde ele vai trazer a primeira queixa, né? E essa primeira queixa que ele vai trazer é justamente no capítulo 11, dos versículos 1 ao 3, de Números, né? Vamos abrir no capítulo 11 de Números, nos versículos 1 ao 3, onde diz assim: E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu e a sua ira se acendeu. E o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial, né? Então você veja aqui, né, que o povo, mesmo depois de tudo que o Senhor estava fazendo, mesmo depois de Deus tendo provado para eles que estaria no meio deles, dando ali o que eles precisavam para se sustentar, ainda assim o povo estava murmurando contra Deus. Nesse caso aqui, uma murmuração, né? A Nova Almeida Atualizada, ela diz: o povo se queixou da sua sorte, né? Ou seja, o povo não estava gostando da sua ação, não estava gostando de como as coisas estavam caminhando. Como eu falei, era um povo ingrato, era um povo que não agradecia a Deus por tudo aquilo que ele vinha fazendo por eles. Veja, eles não estavam em um local vivendo a mil maravilhas e foram levados para o deserto e ali estavam vivendo do maná, não. Eles estavam na escravidão, levando chicotada, trabalho forçado para o faraó. E ali foram tirados daquela escravidão por Deus, estavam indo para a terra prometida e ali o que é que eles estavam fazendo como gratidão ao Senhor? Nada. Muito pelo contrário, estavam murmurando, reclamando, levantando-se contra a liderança estabelecida por Deus. E aqui mostra, né, justamente por se queixando da sua sorte. Rapaz, como é que eu vim parar aqui? Estava tão bom lá no Egito. Então isso acendeu a ira de Deus. Deus se irou de tal maneira que ele consumiu aquelas pessoas que estavam murmurando. De modo que foi necessário que Moisés clamasse a Deus, né? Então o povo clamou a Moisés e Moisés orou ao Senhor e o fogo se apagou, né? Pelo que chamou aquele lugar de Tabera, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles, né? Então você vê aqui que Moisés, né? Ele sempre intercedendo a Deus em favor do povo, né? Então o povo ali se levantando contra ele, murmurando contra ele, né, como representante de Deus, como liderança no meio do povo, e isso tudo sem explicações. Eles não tinham motivo para estar, veja que aqui não traz nenhum motivo para estar murmurando, para estar reclamando. Então era um povo que reclamava realmente sem razão. Eles não tinham razão para murmurar. Mesmo assim estavam ali murmurando, e isso acendeu a ira de Deus. Então veja que mesmo após esse episódio, na continuidade do capítulo 11, a partir do versículo 4, mostra outra queixa, outra murmuração do povo aqui contra o líder, contra Moisés, né? E aqui diz: e o vulgo que estava no meio deles, né? O populacho, né, que estava ali no meio deles, veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Então veja só, rapaz, estavam chorando, como se estivesse passando fome, como se estivesse passando necessidade. Quem nos dará carne a comer? E aqui eles continuam, né, falando, dizendo, nessa queixa deles aqui, lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. De graça. Trabalhava forçado, eram escravos ali no Egito e ainda falam que estavam comendo de graça. E dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Então você veja aqui o pensamento que eu falei, né? Nem se lembra de que era escravo no Egito, nem se lembra do sofrimento que passavam. Realmente um povo ingrato, realmente um povo que estava insatisfeito, que não tinha como satisfazer aquelas pessoas. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há,
senão este maná diante dos nossos olhos, né? Este maná, né? Algo como se fosse realmente nada ali. Um sentimento realmente aqui de ingratidão por parte do povo, né? Então, você vê que todas essas murmurações contra ali Moisés fez com que ele sentisse o peso da liderança. E isso fez com que Moisés fosse ali falar com Deus. É o que a gente vê aqui dos versículos 11 até o versículo 15. Né? Moisés achou pesado o cargo da sua liderança, né? O peso da carga da sua liderança. Então, ali Moisés falou com Deus, né? E chega a dizer no versículo 15, né? E se assim fazes comigo, mata-me, ou te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal, né? Então aqui você vê que realmente Moisés ele chega num ponto de não estar mais aguentando este povo. Porque veja, Deus estava fazendo tudo para este povo. Moisés estava presenciando, estava vendo isso. Vendo que Deus estava fazendo de tudo para essas pessoas. E ainda assim, o que é que eles estavam fazendo? Só reclamando, só murmurando. Nem se lembrava mais que era escravo no Egito, querendo voltar para lá. Então, isso aqui, claro, tem uma aplicação toda, né, em nossa vida. A gente vai falar um pouco mais para frente a respeito dessa aplicação em nossos dias. Mas quão triste é essa reação do povo de Deus. Então aqui a gente vê que diante dessa queixa de Moisés, Deus ele pede para que Moisés separe ali 70 homens, 70 anciãos no meio dos homens de Israel, né, para que eles o ajudem. E aqui a gente vê nos versículos 16 e 17, onde diz assim: disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão o cargo do povo, para que tu só o não leves. Então veja que aqui Deus ele vê que Moisés chega para ele, né? E ali ele diz: tá bom, Moisés, então eu vou dividir a carga, colocar outras pessoas, outros 70 anciãos, para que liderem também o povo juntamente contigo, né? Já que Moisés então não estava mais se sentindo apto para fazer a obra sozinho, Deus ele levanta outros, né? Então Deus ele não fica refém de ninguém. Se você está fazendo a obra de Deus, está achando pesado, Deus vai levantar outras pessoas para que também façam. E é isso que Deus faz. Deus mostra a Moisés que apesar de Moisés ter sido escolhido para liderar o povo, ele não era o único. Deus tinha outras pessoas também para que pudessem dar continuidade à sua obra. Então veja que nenhum de nós somos exclusivos na obra de Deus. Não é somente você que pode fazer algo na obra de Deus. Deus ele capacita outras pessoas para que também façam a sua obra. Veja, esses homens eles não estavam capacitados, mas Deus ele diz: tirarei do Espírito que está sobre ti e porei sobre ele. Então Deus quem capacita. E Deus capacitou aqueles anciãos para que pudessem ali ajudar a Moisés, né? E ali em seguida, em resposta às murmurações do povo, Deus diz que vai mandar a carne, né, que eles estavam aí pedindo, que eles estavam murmurando. Aqui no versículos 18 ao 20, Deus diz assim: e dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes ao ouvir do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois bem nos ia no Egito. Pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. É uma situação realmente triste, né? Mas Deus atendeu ao pedido deles. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas 1 mês inteiro, até vos sair pelos narizes, né? Até vomitar, até que vos enfastieis dela. Porquanto
rejeitastes ao Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo, por que saímos do Egito? Isso aqui tem um significado, né, muito grande, meus irmãos. A gente está falando aqui, o foco é falar da murmuração, né, mas a gente poderia passar muito tempo falando a respeito, só nessa parte aqui, né, esse povo ingrato, né, um sentimento de ingratidão, querendo retornar até o Egito, né? Que o foco aqui, a gente vai focar também aqui, falar a respeito da murmuração de Miriam e de Arão. Então a gente não vai perder muito tempo aqui, mas é uma passagem para parar e meditar. Depois os irmãos meditem bastante nisso daqui, a gente pode fazer essa analogia, né? O Egito sendo o mundo, né? E o povo de Israel como a igreja, né? Muitas pessoas que estão dentro da igreja, Deus abençoa, Deus dá ali bênçãos espirituais, bênçãos materiais, a verdadeira prosperidade Deus dá para as pessoas e ainda assim elas querem voltar para o Egito. No primeiro sinal de dificuldade, elas querem voltar para o mundo. Mas rapaz, lá no mundo eu tinha isso. Não lembra nem dos sofrimentos. Não lembra nem das tristezas, da falta de paz que ela tinha. Ela pensa em outras coisas, na saciedade carnal, na saciedade material, e quer tornar o mundo. Então os irmãos parem depois para refletir nessa parte aqui. É muito importante, né, que a gente tome esses exemplos aqui para não segui-los. Esse povo não estava agindo da forma correta. Não era isso que Deus queria. Então aqui em seguida, Deus, ele fala para Moisés ele duvida, né, que a gente vê nos versículos 21 ao 23, né, de como é que Deus iria dar essa carne ali para o povo, e Deus diz no versículo 23, né, seria, pois, encurtada a mão do Senhor, agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não, né, porque Moisés pensava que ia matar o gado, né, para poder alimentar, porque tinha muita gente, mas Deus disse que iria mandar ali a carne para esse povo, né, sem precisar matar todo o gado deles ali. E Deus realmente mostrou ali o seu poder, né? A gente vê aqui nos versículos 33 e 34 o que aconteceu. Diz assim, capítulo 11, versículos 33 e 34, depois de Deus ter mandado ali as codornizes, diz, quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o povo com uma praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrot Atavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo, né? Aquelas pessoas que quiseram voltar para o Egito, para lá comer carne, foram mortas ali por essa praga, não cumpriram com os mandamentos do Senhor, não amaram ao Senhor, não obedeceram a Deus, e por isso foram mortos e ficaram ali no Egito. Não alcançaram a terra prometida, esses aqui. Então nós vemos aqui que essas murmurações, por causa de uma ingratidão, né, de uma ingratidão do povo, de uma insatisfação com o que Deus estava fazendo ali para eles, fizeram com que eles se rebelassem contra o homem de Deus, né? Fizeram então com que muitos morressem até por causa disso, né? Muitos deles morreram por causa das suas murmurações. E aqui a gente vê que depois de todas essas murmurações do povo, né, de quem estava de fora de casa, contra Moisés, se levantou também pessoas de dentro da sua família. E a gente chega aqui no capítulo 12, né? Então a gente vê aqui que diz o seguinte, e falaram Miriam e Arão contra Moisés, versículo 1, por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Então veja aqui, né, que aparentemente eles estavam questionando o casamento de Moisés com essa mulher cuxita, né, que era um etíope, né? Mas, na verdade, o questionamento que eles estavam fazendo ali, que eles queriam realmente fazer, era contra a autoridade
de Moisés como líder, um líder estabelecido por Deus. Então, eles não estavam querendo falar do casamento, estavam querendo falar, na verdade, dessa outra coisa. Tem muitas pessoas que se aproveitam e fazem isso, né? Vê ali um deslize de alguém e tem ali algo guardado em seu coração, quer colocar para fora, aproveita a situação para poder tocar no assunto, né? Muitas pessoas aproveitam-se disso daí, né? Vão guardando um sentimento, que nesse caso aqui era um sentimento de inveja que eles tinham por Moisés, para em qualquer ocasião que tiver, liberar esse sentimento, né? Mostrar, botar para fora esse sentimento ruim. Então aqui a gente vê, na verdade, né, é motivo até de dúvida em relação à identidade dessa mulher cuxita, né, que eles falam aqui, né? Alguns dizem ser uma segunda esposa de Moisés, uma segunda esposa, uma etíope. Muitos falam que ali tem a passagem Êxodo, né, em que a Zípora, né, que era a mulher de Moisés, ela corta ali o prepúcio do filho, joga ali diante de Moisés, lá em Êxodo, no capítulo 4 ainda. Vamos abrir aqui para a gente ler, né? Êxodo, no capítulo 4 e no versículo 25, aqui na verdade a partir do versículo 24, né? O versículo 25 e o versículo 26, diz assim: E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho, e o lançou a seus pés e disse: Certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ela disse: Esposo sanguinário por causa da circuncisão, né? Porque os filhos de Moisés ainda não eram circuncidados, que era a lei do Senhor, né? Ali que Deus tinha estabelecido com Abraão, né? Esse princípio da circuncisão. Então veja aqui, né, que diz, e desviou-se dele. Aqui provavelmente ela foi mandada, né, embora para a casa do seu pai, que era Jetro, né? Que aí no capítulo 18 diz que Jetro trouxe ali Zípora, a mulher de Moisés, juntamente com os seus filhos, de volta para Moisés. Não fala ali se Moisés recebeu ela de volta, né? Eles tiveram ali esse desentendimento, né? Não se sabe se Moisés recebeu ali Zípora de volta. Se ele não a tiver recebido, ele pode ter se casado com essa mulher cuxita, né? Nesse tempo aí. E aqui a gente vê que também Zípora pode ter morrido. E aí nesse pouco tempo, nesse pouco espaço de tempo, Moisés se casou novamente com essa mulher. Ou pode ser que essa mulher cuxita, etíope ali, seja a própria Zípora, né? Alguns dizem também que essa mulher era a própria Zípora. De toda forma, né, foi um levante que houve ali. Eles aproveitaram essa situação, que eles não estavam se agradando do fato dessa mulher não ser uma hebreia, né? Não ser uma hebreia, e ali se levantaram contra Moisés por causa disso, né? E aí a gente vê, na verdade, então, que o verdadeiro motivo era esse descontentamento com a liderança de Moisés, né? Eles tinham, na verdade, um sentimento de inveja por Moisés, devido ao fato de Moisés ser o líder. E a gente viu na lição 3, quando falamos ali a respeito de José e dos seus irmãos, o que o sentimento de inveja pode causar dentro de uma família. Como foi o caso, por exemplo, de Caim e Abel. Caim, que teve inveja do seu irmão Abel, o matou. Falamos também a respeito, já no Novo Testamento, ali de Estevão e os seus opositores que tiveram inveja dele, que também o mataram. O caso de José e dos seus irmãos, eles até intentaram matá-lo. Então veja que a inveja ela pode sim levar a extremas consequências, né? Então é algo perigoso. E aqui a gente vê que, na verdade, eles tiveram essa inveja de Moisés. Eles exerciam um papel de liderança juntamente com Moisés. A gente vê tanto Miriam como Arão. Arão foi separado até para ser o sumo sacerdote. Exerciam um papel de liderança juntamente com Moisés diante do povo, mas a carnalidade, né, o sentimento carnal, da inveja, fez com que eles não somente
quisessem estar junto com Moisés na liderança, mas com que eles estivessem no lugar de Moisés, né? Estivessem na posição acima. Era isso que eles queriam, porque é isso que a inveja faz. Faz com que você queira estar no lugar do outro. Você não quer somente ali, você não admira o outro e quer ser parecido com ele. Não, você quer estar no lugar dele. Você quer tirar ele dali, você quer prejudicá-lo. E era isso então, né, levando até esse argumento aqui, querendo dizer que Moisés estava errado, eles estavam querendo, na verdade, prejudicar Moisés para tomar o seu lugar como líder diante do povo. E a gente vê aqui, né, no versículo 3 do capítulo 12, nos mostra uma qualidade no caráter de Moisés diante ali dessa afronta, ali dessa rebelião dos seus irmãos. A gente vê um caráter de Moisés, diz assim: e era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Né? Então aqui a gente vê uma qualidade do caráter de Moisés, que era a mansidão, algo que é desejável principalmente nos líderes, né? Porque a mansidão, né, para o mundo, ser manso é ser covarde, é ser fraco, é ser retraído. Isso é ser manso para o mundo. Mas, biblicamente falando, nós vemos que ser manso é ter a capacidade de se autocontrolar, é ter a capacidade de controlar o seu eu, o seu ego, é ter a paciência para suportar afrontas, como foi o caso aqui de Moisés. É como a gente vê lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, nos mostra que a mansidão é fruto do Espírito. Então, todos aqueles que aceitam a Cristo, passam a andar em Espírito, neles é desenvolvido o fruto do Espírito. E uma das qualidades do fruto do Espírito, do caráter de Cristo que é moldado dentro de nós, é a mansidão. Então, quando somos cristãos, somos mais pacientes, suportamos as afrontas. Não porque nós somos melhores do que outros, mas porque o caráter de Cristo é gerado dentro de nós por meio do fruto do Espírito. Então, após confirmar a liderança de Moisés, como a gente vê aqui dos versículos 6 ao 8, diz assim: disse: ouvi agora as minhas palavras. Deus falando com Arão e Moisés, depois de chamá-los ali. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Que no caso, Miriam e Arão eram profetas também de Deus ali entre o povo. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés, né? Porque vocês não tiveram temor para falar contra ele. Então você veja o levante, né, contra Moisés por causa da inveja. A que ponto ali que eles chegaram. E Deus puniu essa rebelião. A gente vê aqui no versículo 10 que Miriam, depois que a nuvem do Senhor saiu ali, a presença de Deus saiu, ela ficou leprosa. E ali Arão logo se aperreou, pedindo para que Moisés ele não pusesse sobre eles ali esse pecado. E aqui a gente vê justamente, né, que mesmo com a rebelião dos seus irmãos, Moisés ele mostra ali a característica da mansidão. Ele não retribui, ele não se vinga da rebelião que os seus irmãos haviam levantado contra ele. Pelo contrário, ele ora a Deus para que Deus cure a sua irmã. Então aqui a gente vê que Moisés ele não pagava o mal com o mal. E ali ele ora e Deus diz para ele, né? Deus disse, e diz o Senhor a Moisés: se teu pai cuspir em seu rosto, não te envergonharia 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial e depois a recolha, né? Então ali ela ficou 7 dias com a lepra e depois foi trazida de volta para que ela se lembrasse do mal que havia feito, né?
Então vemos aqui que realmente foi algo extremo, né, que eles fizeram ali contra Moisés, né, essa rebelião, esse levante ali contra o líder escolhido por Deus, né? Então, a que ponto as murmurações elas levam? Então veja, o povo murmurava contra Moisés, até mesmo contra Arão, que também estava na liderança juntamente ali com Moisés. E essas murmurações, elas chegaram até a família de Moisés, fazendo com que ali seus irmãos, seus próprios irmãos, se levantassem por inveja contra eles. Não vigiaram, né? Não vigiaram. E ali deixaram a inveja tomar de conta. E ali a inveja levou eles a murmurarem também contra Moisés, se rebelarem contra Moisés. E isso trouxe uma desunião dentro do lar deles. Isso trouxe contenda dentro do lar deles. Repreendido ali prontamente por Deus. Mas muitas das vezes dentro dos lares, as murmurações, as fofocas, elas são provocadas até mesmo por pais, que muitas das vezes querem comparar os seus filhos. Ah, mas por que você não é como fulano? E aí o filho começa a se revoltar com aquilo. Vemos o caso, por exemplo, de Jacó, que provocou inveja dentro da sua família pelas suas atitudes. E muitos pais têm feito isso hoje em dia, provocado murmurações. Essas murmurações levam a rebeldias, que trazem contendas dentro dos lares. Portanto, toda família deve vigiar para evitar as murmurações dentro das suas casas, para que isso não traga desarmonia, não traga contenda, desunião dentro do lar. Então, nos dias de hoje a gente vê, como aconteceu com o povo de Israel, que as pessoas acabam esquecendo facilmente daquilo que Deus tem feito em seu meio, das bênçãos proporcionadas por Deus. E como o povo de Israel, que murmurava, se esquecendo dos feitos do Senhor, muitos hoje em dia também passam a murmurar, esquecendo-se daquilo que Deus já fez em suas vidas. E murmuram contra Deus, contra os irmãos, contra os líderes nas igrejas. E isso traz contenda. Mas, assim como o povo de Israel era ali julgado por Deus devido às suas murmurações, aqueles que se levantam para murmurar contra os líderes estabelecidos por Deus, contra os seus irmãos, esses também serão julgados por Deus. E o Novo Testamento é claro ao nos falar a respeito disso. Nós vemos várias passagens no Novo Testamento que falam contra a murmuração. Uma delas, por exemplo, é que está no texto áureo, né? Filipenses, no capítulo 2 e no versículo 14, diz assim: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Para quê? Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Se quisermos ser luz do mundo, nós devemos agir sem murmuração. Tudo que nós fizermos, devemos fazer sem murmurar, sem contenda. Esse é o conselho do apóstolo Paulo para a igreja de Filipe e que serve para nós hoje em dia. Infelizmente, muitas pessoas gostam de reclamar. Não fazem nada sem reclamar. Devemos ter cuidado com isso. Né? Tem pessoas que não têm esse sentimento. O que é que gera a murmuração, a reclamação? Muitas das vezes uma insatisfação. E a insatisfação vem por causa da ingratidão. Se formos gratos a Deus por tudo que nós temos, que Ele nos dá, não seremos insatisfeitos e não iremos murmurar. Não iremos então provocar contendas. E seremos luz em meio a essa geração perversa. Paulo também escrevendo aos Coríntios, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, e nos versículos 10 ao 12, diz o seguinte: e não murmureis
como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Veja, o povo estava ali, tinha sido tirado do Egito por Deus, recebeu as bênçãos da parte de Deus, caminhou a pé enxuto no Mar Vermelho, que foi aberto por Deus. Então eles estavam ali recebendo as bênçãos espirituais da parte de Deus. Da mesma forma, hoje em dia, muitos recebem bênçãos espirituais da parte de Deus, acham que estão de pé, mas não cuidam, começam a murmurar e caem. Esse é o conselho que o apóstolo Paulo está deixando aqui para nós. Não façam como eles. E isso que fizeram de errado nos serve hoje como exemplo, como figura, para que a gente não venha fazer a mesma coisa. Então não devemos agir com murmuração. Mais de uma vez a Bíblia vem nos falando. Também Pedro, na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 2 e no versículo 1, ele diz assim: deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas, falamos disso, e todas as murmurações, né? Então veja aqui que esse sentimento, né, de inveja, essas murmurações, é algo para quem não é espiritual. Aí ele diz até assim: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Isso aqui é coisa para quem não é crente. Quem é crente não tem isso no seu, não tem esse sentimento em seu coração. Quem é crente não pode viver murmurando. Quem é crente tem que se alimentar do que é bom. E a murmuração, ela faz parte da vida de alguém que não se alimenta da palavra de Deus. Aquele povo que estava no deserto não estava se alimentando do maná, mas não estava compreendendo o que era aquilo ali. O maná para nós hoje representa o pão da vida, a palavra de Deus. E hoje nós nos alimentamos da palavra de Deus como um maná vindo dos céus. E se nós compreendermos este maná, iremos crescer na fé e não iremos murmurar contra Deus. Mas quem diz se alimentar deste maná e não compreende e não vive, murmura. Vive murmurando, vive reclamando. Não agradece a Deus, não é grato pelo que tem. Sejamos mais gratos. Se formos gratos, as murmurações não estarão em nosso meio. Isso é o que a lição de hoje deixa para nós como exemplo. Que em nossa família haja mais gratidão. Que em nossa família haja menos murmurações, fofocas, intrigas. Se você é um pai de família, se você é uma mãe de família, evite com que isso, você tenha um domínio dentro da sua casa, evite com que dentro da sua casa haja intrigas, haja contendas, fofocas, que são provocadas muitas das vezes por coisas pequenas. Evitemos isso dentro do nosso lar. Isso não agrada a Deus. E as consequências são drásticas. Desunião, contendas, desarmonia dentro do lar. E isso não é bom. Então aqui o autor ele conclui dizendo o seguinte: o montim levantado por Miriam e Arão tinha como causa a inveja da autoridade delegada por Deus a Moisés. Logo, as consequências de atitudes como essas produzem grandes prejuízos morais e espirituais na família. Por isso, o apóstolo Paulo aconselha que andemos no Espírito para que as obras da carne não dominem as nossas atitudes. É tempo de prudência. Na próxima aula, lição 6, o título da lição será Pais zelosos e filhos rebeldes. Né? Estaremos vendo aí a respeito de Eli e seus filhos, também Samuel e os seus filhos na próxima lição. Né? Eu acredito que se os irmãos estão até aqui conosco, têm gostado dessa lição,
Peço então que curtam este vídeo, compartilhem também aí para que outras pessoas possam ser alcançadas e abençoadas. E não se esqueçam, neste domingo participem presencialmente da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.